Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez falando sobre desequilíbrio nas cadeias alimentares. Meus queridos, nós vimos ao longo do conteúdo, tá bom? Que cadeia alimentar é a relação de alimentação que existe entre as espécies de animais no ambiente natural, tá bom? E nós vimos também que teias alimentares, tá bom? É a relação entre as cadeias alimentares. Por exemplo, uma cadeia alimentar pode ser aquática, quando ela acontece nas águas, tá? Quando ela acontece, por exemplo, no mar, mas ela pode ser terrestre, quando ela acontece fora da água, na terra, no solo, nas florestas, tá bom? Mas ela ainda pode ser aérea. Quando ela é aérea, geralmente são espécies em específicos, tá? Como aves que podem voar, e aí uma cadeia alimentar aérea. Veja bem, quando há uma interação entre várias dessas cadeias, tá? Elementos das cadeias diferentes, nós dizemos que há uma teia alimentar. Por exemplo, numa teia alimentar são várias cadeias alimentares que interagem entre si, tá bom? Vou citar um exemplo bem clássico. Na imagem do livro de vocês aí tem a sussuarana. A sussuarana, tá? Ela é uma onça parda, que a gente chama, popularmente conhecida como onça de bode. Ela todos os dias é morta nas estradas porque atravessa as estradas à noite e às vezes o carro acaba atropelando e esses animais vão diminuindo no ambiente natural. Mas só para você saber, a sussuarana ela caça, por exemplo, animais de pequeno porte, roedores de pequeno porte, como o veado, como a cotia, como o mocó. E o que acontece? Uma vez que a sussuarana vai desaparecendo do ambiente natural, por N fatores, a população desses animais, desses roedores, como o veado, ou a cotia, ou o mocó, vai aumentando ao extremo. E o que acontece? Elas vão consumir toda a vegetação, tá? E automaticamente vai faltar alimento para outras espécies e automaticamente também vai faltar a vegetação. Sem a vegetação, então aqueles animais que são herbívoros vão depois morrer também, ou serão forçados a ir para outros locais, tá? E na maioria das vezes um local desconhecido, e lá podem ser predados por outros animais. Bom, vocês vão entender essa sequência da alimentação conforme a gente for falando no conteúdo. Veja bem, desequilíbrio nas cadeias e nas teias alimentares. Veja bem, ó. Desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores, e entre eles estão o desmatamento, ou seja, as pessoas cortam as matas, primeiramente pelo crescimento das cidades, outras vezes cortam a mata para fazer pasto para o gado, ou para fazer uma roça, uma fazenda, plantar cajueiros, enfim. Mas infelizmente esse tem sido o motivo pelo qual várias espécies acabam sendo mortas. Por quê? Porque ela vivia naquela área antes. O ser humano chega lá, desmata, corta as árvores, modifica o ambiente. Essas espécies vão ficando presas em verdadeiros corredores, porque de todos os lados a mata está aberta. Então elas vão ficando ali, elas ficam entrelaçando de um corredor verde para outro. E aí acabam entrando no ambiente das fazendas, consumindo os animais, e acabam sendo mortas pelos donos da fazenda. E eles não se dão conta que eles é que na verdade estão invadindo o território que já era desses animais, tá bom? Bom, mas é o motivo pelo qual há desequilíbrio. Por quê? Porque uma vez que o predador é morto, tá? Ele desaparece do ambiente natural, suas presas irão se multiplicar ao extremo a ponto de devastar aquele ambiente. Então o desequilíbrio começa a acontecer dessa forma. Mas também as queimadas matam muitas espécies de animais. E aí algumas espécies praticamente desaparecem daquele ambiente. E os animais que dependiam daquela espécie provavelmente vão se multiplicar e vão vir depois a óbito. Por quê? Porque vai faltar alimento, tá bom? Então dessa forma acontece também desequilíbrio nas cadeias alimentares. Veja bem, a caça ilegal. Muitas espécies são caçadas. Aqui na nossa cidade, infelizmente, tem-se a cultura de ir ao mato caçar os animais. Não se respeita nem sequer a época de reprodução destes animais. Em muitos rios brasileiros, um período de piracema, por exemplo, que é a época que os peixes estão se reproduzindo,
muitas pessoas continuam fazendo aquelas pescas com dinamite. Eles jogam uma bomba na água e automaticamente explode ali e os peixes morrem pelo barulho, eles boiam e é capturado. Ou eles praticam aquela pesca de varas, que eles vão batendo nos balseiros e destruindo a margem do rio para que o peixe fique sem ter onde se abrigar e fique mais fácil de ser capturado. Então, assim, da mesma forma acontecem nas matas. Nossos veados e cotias e mocós, preás, esses animais são caçados todos os dias até a quase total extinção. Aqui em nossas matas não existe mais quase nenhuma espécie de tipo nativa, como o veado campeiro, tá? Como a cotia, praticamente estão desaparecendo dessas matas, porque todos os dias tem pessoas caçando. Então, assim, infelizmente essa ainda é a realidade das pessoas hoje. Não se respeita o meio ambiente. Veja bem, a população, ou melhor, a poluição do ambiente, que destrói o habitat dos animais, é outro fator que tem levado a um desequilíbrio nas cadeias alimentares. As queimadas geralmente terminam com a vegetação. Se não há vegetação, não há animais herbívoros que vão se alimentar daquela vegetação. E automaticamente, se os herbívoros desaparecerem da área, tá, os carnívoros morrerão ou serão forçados a também mudar de uma área para outra. Infelizmente, como eu disse, é nesse trânsito de ir e vir em busca de novas áreas que muitos desses animais são mortos. Além disso, a introdução de espécies exóticas. Só para você saber, uma espécie exótica é uma espécie que não é nativa daquele local, ela não nasceu ali, ela não, digamos assim, não é comum naquela área. E aí alguém chega e lança essa espécie, compra lá fora, tá? Traz, aí não quer mais e solta no ambiente natural. Esses animais vão causar, primeiramente, vai faltar alimento, porque eles vão consumir o alimento daqueles que são nativos na área. Ou eles poderão se multiplicar ao extremo e passarem a ser predador, competir no ambiente que era típico de uma espécie, tá? E eles vão passar a competir por alimento com aquela espécie diferente, causando também desequilíbrio, tá bom? Só para lembrar, espécie exótica é uma espécie que não é típica, que é trazida de fora. E a retirada de espécies de determinado ambiente também causa um desequilíbrio nas cadeias alimentares e também nas teias alimentares. Por quê? Muitas vezes animais são retirados para ser criado como um bichinho de estimação. Ele é retirado do seu ambiente natural. E as pessoas esquecem que ele tinha um papel importante ali naquele ambiente. Tá? E aí, quando ele é tirado, automaticamente aquele papel deixa de ser feito por ele. Algumas plantas necessitavam do trabalho executado por ele, como por exemplo as cotias. As cotias elas enterram sementes de árvores no meio da mata. E aí onde ela enterra, ela não lembra mais onde deixou aquela semente. Uma vez que chove, aquela semente vai nascer e vai gerar uma nova árvore. Quer dizer, ela tem um papel importante na dispersão de sementes. Infelizmente, as cotias são caçadas todos os dias e desaparecem do ambiente natural. E muitos animais que se alimentavam dela acabam perdendo o seu alimento e, quando não morrem, são forçados a mudar para outra área, ficando cada vez menor o espaço onde esses animais possam viver. Veja bem, queridos. Esse desequilíbrio pode provocar a redução e até mesmo a extinção das espécies. Tá? Então, assim, é um caso comprovado que um ambiente que ele é muito interferido pelo homem, automaticamente grande parte das suas espécies são extintas naquela área. Por quê? Porque quando elas não têm que mudar de um lugar para outro, elas ficam sem ter onde se abrigar e acabam morrendo. Tá? Relação ecológica entre os seres vivos. Além das relações de alimentação, como nas cadeias alimentares e nas teias alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou até mesmo para a reprodução. Veja bem, essas relações são chamadas relações ecológicas e podem ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie, tá? E entre indivíduos de espécies totalmente diferentes. Tá bom? Dentre essas relações que existem entre as espécies, nós podemos citar a sociedade, como no caso das abelhas. Vários indivíduos da mesma espécie que vivem juntas numa espécie de colônia, onde elas desenvolvem tarefas para o bem de todos. Elas vivem harmoniosamente, tá? E de forma cooperativa para o bem de todos. Ou seja, uma parte vai coletar o néctar das plantas, tá? Outra vai produzir o mel e outra vai se encarregar da reprodução e automaticamente a produção do alimento da colmeia. Por exemplo,
Isso acontece com os cupins, com as formigas, com as abelhas, enfim, todos os animais que vivem nessas espécies de colônias, tá bom? Que são um grupo de indivíduos que vivem e abrigam no mesmo lugar, uma mesma área. Veja bem, também tem a competição. No caso da competição, pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, mas também pode acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. No caso da competição, os indivíduos podem competir entre eles, tá bom? Por exemplo, indivíduos da mesma espécie geralmente competem por abrigo, por reprodução ou por alimentação. Indivíduos de espécies diferentes, geralmente eles competem ou por abrigo ou por alimentação. No caso, espaço, área, tá bom? Geralmente quando é espécies diferentes, eles lutam por uma área, tá? Porque aonde há uma espécie, geralmente ela não quer próximo a ela, aquele território ali, outra espécie diferente. Então geralmente eles competem por isso. Mas principalmente por abrigo e alimentação. Agora, quando é da mesma espécie, os motivos são diferentes. Geralmente é pela capacidade, ou digamos assim, pela chance de passar os seus genes, tipo, por meio da reprodução, ou pela busca de um parceiro ou parceira, tá, para o acasalamento, e na grande maioria das vezes podem lutar entre si, tá bom, por digamos assim, por alimento. Geralmente eles também podem competir entre eles por alimento. Então, dessa forma, indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes competem, ou seja, lutam entre si por motivos diferentes. Mas o certo é que é uma relação que acontece entre esses animais. Por exemplo, predação. Relação de alimentação entre indivíduos de espécies diferentes. No caso da predação, queridos, só para você saber, tá? Nessa relação aí, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes nesse tipo de interação. Um indivíduo chamado predador, tá bom? No caso, por exemplo, a onça pintada, predador, tá bom? Alimenta-se de outro ser vivo que é chamado de presa, tá? A onça pintada, que é o predador, pode se alimentar do jacaré, que passa a ser sua presa, tá bom? É claro que os papéis podem se inverter, mas o certo é que a onça pintada é um animal topo de cadeia. Por que se diz topo de cadeia? Porque ela é um animal que pode, digamos assim, consumir vários outros de outras espécies. E quase nunca tem predadores que possam comê-la no ambiente natural. Embora que tenha, por exemplo, onde há anacondas, a anaconda é um possível predador, um potencial, para a onça pintada. Mas é claro que na maioria das vezes a anaconda vai evitar um confronto com a onça pintada por ser um felino de grande porte e tem uma agilidade fora do normal. Assim como o jacaré. Quando na maioria das vezes a onça come o jacaré, pode acontecer casos de acontecer o contrário. No caso, quando um indivíduo come o outro, ele é o predador, ou ele captura o outro, tá? Ele preda o outro. Agora, quando ele é consumido pelo outro indivíduo, ele passa a ser a presa, tá bom? Ele foi predado pelo seu predador. Veja bem, nós temos outra relação aqui também, que é o parasitismo. Nesse caso do parasitismo, é a relação onde um indivíduo tira proveito do outro. Às vezes, nessa relação de parasitismo, um indivíduo pode automaticamente viver no corpo do outro, tirando dele, sugando dele o sangue e fluidos corporais, tá? Causando prejuízos àquele, digamos assim, ser que tem ele no seu corpo, tá bom? Ou o seu inquilino, no caso. Veja bem, no caso do parasitismo, ocorre entre indivíduos das espécies diferentes e nesse tipo de relação, geralmente, o parasita, tá bom? Por exemplo, a gente pode citar o carrapato. Ele tira proveito, tá? do ser que o tem, tá? que permite a sua vida no seu corpo. Por exemplo, o carrapato e o cachorro. O carrapato se gruda no corpo do cachorro, tá? E vai sugar o seu sangue. Automaticamente ele vai causar prejuízos ao cachorro. Dificilmente vai levar o cachorro à morte, mas ele vai tirar proveito daquele seu inquilino, tá bom? E vai viver no corpo daquele ser e vai tirar dele proveito para a sua própria sobrevivência. E ainda tem, tá? Inquilinismo, que é um outro caso, tá bom? É uma relação onde o indivíduo vive sobre o outro
mas sem lhe causar danos. No caso do inquilino, tá bom? Ele vive ali no corpo do outro, ou próximo a ele, tá bom? E, tipo assim, aproveita os restos que o outro animal deixa, tá bom? Por exemplo, no tubarão tem o peixe lixa, ele se gruda no corpo do tubarão e quando o tubarão ataca uma presa e come, automaticamente restos de carne grudam na sua boca e aqueles peixes se aproveitam desses restos e faz a limpeza da boca do tubarão. É uma relação tão harmoniosa que o tubarão abre a boca para o peixe lixa estar comendo os restos que ficam grudados nos seus dentes. Então, assim, é uma relação que é benéfica para os dois. Um fornece abrigo e alimento, enquanto o outro fornece cuidados e limpeza com o seu provedor, tá bom? Então, assim, meus queridos, essas são as relações que geralmente acontecem no caso do inquilinismo no meio vegetal. Por exemplo, existe a bromélia. Existe uma espécie de rã que deposita seus ovos dentro da bromélia, tá? E ela geralmente põe 2 ou 3 ovos. Por quê? Porque quando chove a bromélia se enche de água. E aí aquela rãzinha sobe até em cima da árvore e coloca seus ovos dentro da bromélia, porque ali é abrigo para os seus filhotes. E aí os filhotes ficam lá até eles ganhar a forma do corpo do pai e vai viver dentro da bromélia. O que é que acontece? Eles vão deixar ali as suas fezes e vai servir de fertilizante para a bromélia. Por quê? Porque a bromélia vive em cima de outras árvores. Então, poucos são os nutrientes que ela consegue retirar daquela árvore em que ela está vivendo sobre ela. E aí o que acontece? No caso, a rã fornece esses nutrientes para a bromélia. E outra coisa, a bromélia também pode viver sobre algumas plantas e retirar dela, digamos assim, nutrientes. É outro tipo de relação. Bom, queridos, as relações acontecem entre os animais, tá bom? Todos os momentos na natureza, e era mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês. Eu espero que não tenha ficado dúvida, tá? Qualquer dúvida vocês podem procurar a gente no grupo, a gente vai estar tentando tirar essas dúvidas, tá? E só lembrando, a atividade está na página 232 a 236. Só lembrando também, módulo 2 e o capítulo 6 do conteúdo. Até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Um abraço.